Então, iniciei a gravação. Carla, pode começar. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Carla, sou a R2 da Cirurgia Oncológica. Eu vou falar sobre desnutrição em pacientes oncológicos, sobre a orientação da doutora Caroline. Para a gente que está ali no Santa Rita diariamente, ela é a Carol. Então, seguir as orientações dela para poder montar a aula. Então, a gente resolveu dividir esse tema sobre nutrição em oncologia em duas partes. E aí eu venho para falar sobre esse item que é a desnutrição, porque a gente trata diariamente com pacientes que têm um risco de desnutrição particularmente alta, seja pela doença em que ela tá vivendo, seja pelo tratamento que é instituído para esse paciente. Então, tanto a cirurgia quanto os tratamentos clínicos, eles podem aumentar ainda mais a desnutrição que esse paciente já vem sofrendo em virtude da doença. Então, é por isso que a gente resolveu colocar esse item inicial da aula, e aí, em um segundo momento, a Carol vai abordar a parte, não hoje, mas ela vai abordar sobre a questão da nutrição pré-operatória mais específica. Passando. Então, só para lembrar que isso era uma meta de 2018, o número de casos ele vem aumentando exponencialmente a cada ano, e é isso que faz a gente se preocupar ainda mais com esse tema, porque é uma realidade que a gente está vivendo todos os dias, seja no ambulatório, seja na enfermaria, seja ali no meio cirúrgico. Então, é algo que a gente tem que se atentar e observar desde o atendimento inicial desse paciente ali no ambulatório. Então, esses números de incidência, eles só aumentam. Também é uma tabela que o INCA divulga, e aqui eu deixei em vermelho as neoplasias que mais implicam em desnutrição para esses pacientes oncológicos. Então, são os tumores gastrointestinais, tumor de pulmão e os tumores de cabeça e pescoço, tanto para o sexo masculino quanto para o feminino. Então, o que a gente vai ter que começar a observar nesses pacientes? Quando é que essas reservas nutricionais estão depletadas, ou quando a ingesta dessas necessidades diárias desse paciente ela é insuficiente ou inadequada, seja por qualquer motivo, seja por questão financeira, seja porque o tumor não permite que ele coma, seja porque ele está com disfagia, e independente do motivo, é a questão que a gente tem que se atentar desde o atendimento inicial desse paciente no ambulatório. Então, a definição de desnutrição é o estado nutricional na qual uma deficiência de energia, de proteínas ou de outros nutrientes causa um efeito adverso, mensurável, seja no tecido ou na forma corporal e funcional desses pacientes, e vão resultar num desfecho clínico desfavorável, seja para o tratamento ou seja para a qualidade de vida desse paciente. Então, é uma disfunção sistêmica e complexa e que envolve várias variáveis e que elas estão interligadas de uma forma mais cíclica. Então, essa resposta inflamatória que é propiciada pela neoplasia em si, ela gera anorexia, que leva a uma perda de peso e, consequentemente, a um declínio da função física deste paciente. E é isso que vai entrar de forma negativa na resposta que esse paciente vai ter ao tratamento, seja ele cirúrgico ou clínico. Então, a prevalência dessa desnutrição, esses dados eu peguei dessa última atualização que teve sobre a questão de nutrição nos pacientes oncológicos. Então, ela mostra que a nível mundial, essa desnutrição gira em torno de 20% a 70%, e o que vai influenciar isso é a idade do paciente, o tipo de câncer e o estágio clínico que esse paciente tem quando ele recebe o diagnóstico. Então, de 20% a 10% das mortes desses pacientes, elas podem ser atribuídas à desnutrição, que é consequente do tumor, mas nem sempre ele está morrendo por conta da neoplasia, ele morre por disfunções nutricional. Então, de 30% a 60% desses pacientes com câncer, eles estão em risco nutricional e eles acabam não recebendo um suporte nutricional efetivo
durante a internação ou durante o tratamento. Então, a primeira coisa que deve ser feita é reconhecer que esse paciente tem uma disfunção nutricional, mas nem todos eles recebem as orientações e o tratamento necessário. Então, como eu já tinha dito, a desnutrição ela chega até 80% dos pacientes nos tumores de cabeça e pescoço, de pulmão e de trato gastrointestinal. Então, uma coisa que influencia muito o estado nutricional dos pacientes na parte de gestão hospitalar é a questão dos custos. Então, influencia no tratamento, no tempo de permanência desses pacientes na enfermaria, aumenta os custos com cuidados desses pacientes, porque os pacientes desnutridos, eles têm um pouco mais de dificuldade de locomoção, essa dificuldade de locomoção e passar boa parte do tempo acamado leva gastos com úlceras, com inúmeras outras coisas, com infecção adjacentes e infecções de sítio cirúrgico, e tudo isso aumenta o risco de uso de antibiótico, eleva o custo de internação, eleva o custo de cuidado desse paciente e aumenta significativamente o tempo de internação desses pacientes, sejam eles cirúrgicos ou clínicos. Então, essa desnutrição desse paciente oncológico, ela acontece por inúmeras situações, e muitas causas vão acabar cometendo isso, seja a disfagia, seja a inapetência, as náuseas e os vômitos decorrentes dos tratamentos clínicos, diarreia e constipação, crenças desses pacientes, situações financeiras, o que a gente vê muito ali no ambulatório do SUS, depressão, a xerostomia, a mucosite e as odinofagias. Então, são várias coisas que vão levar esse paciente, que vão colaborar com esse estado de desnutrição. Então, assim, relacionando essas duas entidades, o câncer e a desnutrição, o fechamento disso é uma piora da qualidade de vida, uma maior toxicidade ao tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico, uma menor taxa de resposta a esse tratamento, uma maior mortalidade e uma redução significativa de sobrevida. Então, como eu já tinha dito aqui, só para elaborar de uma forma mais organizada, ela é algo multimodal, e aí vem influenciado pela baixa ingesta de alimentos, que pode ser causada por aqueles inúmeros itens que eu disse ali no slide anterior, o catabolismo proteico, que é aumentado em virtude da neoplasia, as alterações desses metabolismos, desses diferentes metabolismos, em virtude do tumor, que aumenta as respostas inflamatórias, e ocorre também um aumento das necessidades, tanto calóricas quanto proteicas desse paciente, em virtude desse estado metabólico que ele se encontra. Então, tudo isso vai entrar em confluência para que propicie o aumento da desnutrição nesses pacientes. Então, aqui para lembrar que o tumor ele vai secretar proteínas inflamatórias, e essas proteínas inflamatórias eles vão acabar gerando os sintomas que esses pacientes vão apresentar, que é da anorexia, dessa alteração do metabolismo, a perda de peso, alteração de massa muscular, e, consequentemente, vão gerar a anorexia, a depressão, a fadiga e a dor, e que vão influenciar ainda mais na ingesta calórica desse paciente. Então, se é uma doença que ela exige que ela tem uma origem multimodal, ela também exige uma terapia de tratamento multimodal. Então, não adianta só dar comida para o paciente. Então, existe um suporte nutricional orientado, é necessário uma reabilitação física, e é nisso em que, não só em casa, quanto também na internação, o acompanhamento para fisioterapia motora e respiratória para esses pacientes é importante, e tentar limitar ao máximo o nível de inflamação desses pacientes, seja com algum tipo de dieta imunomoduladora, suplementando essa terapia nutricional que ele já recebe. Então, pela diretriz da Braspen, a última que saiu, a primeira e a mais comum intervenção para o manejo desses pacientes desnutridos é indicar a terapia, indicar o acompanhamento nutricional para esses pacientes. Então, assim, ali na primeira consulta,
já encaminhar e já deixar um agendamento desse paciente para passar em consulta com a nutricionista, para que ela possa orientar esse paciente com vistas a melhorar o aporte calórico ou com vistas a mudar o tipo de dieta, para que ele possa se adaptar melhor em decorrência tanto da anorexia quanto das indisponibilidades de trato gastrointestinal desse paciente em decorrente do tumor. Então, não é só isso para a gente, não é só encaminhar esse paciente para um nutricionista, mas é sim também incentivar esse paciente a se adaptar às dietas, às mudanças da dieta, e fazer com que esse paciente insista em tentar, pelo menos, mudar esses hábitos nutricionais. Na semana passada, a gente teve uma paciente que retornou de uma segunda consulta, a gente conseguiu uma passagem de sonda nasentérica por endoscopia, era um tumor de esôfago e estava assim, praticamente ocluído ali. Então, essa paciente passou a sonda nasentérica por endoscopia. Eu acho que na passagem ali, na tentativa de passar a sonda, teve algum grau de edema e ela voltou uns 3 dias depois no consultório que ela não estava conseguindo engolir nem saliva. Então, o pessoal da oncologia clínica que atendeu ela nesse dia passou corticoide, fez algumas novas medidas, aí a gente sentou e conversou em conjunto para tentar manter essa paciente um pouco mais motivada a seguir com a sonda nasoentérica ali e pedir para ela dar um tempinho para, pelo menos, ela se adaptar melhor. Então, assim, é mais fácil o paciente tentar desistir dessa terapia nutricional e não se adaptar. E se a gente deixar desse modo, é dessa forma que vai acontecer. Então, não basta só encaminhar para o nutricionista, tem que incentivar e tem que ir tentando fazer com que o paciente fique mais adaptado a essas medidas nutricionais. Então, isso tudo tem que acontecer na primeira consulta. Então, ali no ambulatório ou no consultório, a gente tem que saber identificar esses pacientes que têm um maior risco de sofrer devido à desnutrição. Então, pelo inquérito brasileiro nutricional, ali do INCA, a gente coloca que 33% desses pacientes eles sofrem de desnutrição moderada e 12% de desnutrição grave. Então, como é que faz essa avaliação nutricional? Eu não vou falar aqui de todos os tipos de avaliação, eu trouxe a avaliação subjetiva global, que é feita pelo próprio paciente, só para a gente ter uma ideia e para a gente ter noção de como identificar esse risco de desnutrição no paciente. Então, aqui a gente pode utilizar esses instrumentos, que é a avaliação subjetiva global, a avaliação subjetiva global que é feita pelo próprio paciente, e mais esses 2 itens que não são mais comuns na nossa realidade, mas o NRS 2002, ele vem sendo bem comentado no último acerto. Então, o que a gente tem que observar desses indicadores de risco? É um paciente que é ASG B ou C, ou que tem essa avaliação subjetiva global preenchida pelo paciente maior que 2, quando esse paciente tem uma diminuição dessa ingesta oral atual ou que ela vem piorando progressivamente, que está ali menor que 60% das necessidades, quando esse paciente tem comorbidades ou transtornos gastrointestinais, se ele tem infecção ou sepse associada, se essa perca de peso ela foi significativa ou involuntária, o NRS maior que 3, se ele tem uma síndrome de anorexia, caquexia associada, se é um paciente que está restrito ao leito, e a presença de inflamação, e o histórico de quimioterapia e radioterapia, que também vai influenciar muito no estado nutricional desse paciente. Então, nesse ponto, é bom sempre lembrar sobre esperar essa reabilitação desse paciente pós-químio e radioterapia para poder indicar e programar o tempo cirúrgico. Então, essa avaliação subjetiva global que é preenchido pelo próprio paciente. Então, o paciente vai estar lendo, ou se ele não conseguir ali, a gente pode ter algum auxílio, ali a gente tem os doutorandos para poder ajudar, e eu acho que é algo que tinha que ficar fixado ali, tanto nas evoluções, quanto no prontuário escrito ali do paciente. Então, está ali falando sobre o peso atual, quanto que ele tem de altura, 1 mês atrás quanto é que ele pesava, 6 meses quanto que ele pesava, e se o peso diminuiu ou aumentou nessas últimas 2 semanas. Então, sobre a ingesta alimentar. Então, aí ele vem comparando se teve mudança, se foi mudança para mais do que o normal ou a menos que o normal.
Então, atualmente, ele está comendo o quê? Só comida normal, somente líquidos, suplementos. Então, o paciente vai preenchendo isso aí, e no final a gente tem uma variação para avaliar em qual que é o risco que ele se encontra. O terceiro item a ser preenchido é sobre os sintomas. Então, a duração que esse problema nutricional vem ocorrendo. Então, se o paciente não tem problemas, se o que vai causar os problemas é a náusea, a constipação, é a mucosite, é o vômito, se é o cheiro que está enjoando ele. Então, isso aqui é bem clássico para os pacientes que estão em quimioterapia. Depois vem calcular a atividade e a funcionalidade desse paciente, se está normal ou se ele tem alguma limitação, ele consegue fazer quase todas as suas atividades diárias, ele faz alguma coisa, mas ele está se sentindo bem cansado, ou se ele está passando a maior parte do tempo acamado. A parte 5 dessa avaliação é sobre a doença e a relação dos requerentes nutricionais desse paciente. Então, ele vai falar sobre a doença primária, sobre o estadiamento dessa doença. O item 6 vai falar sobre a demanda metabólica e o exame físico. Ao final, a gente consegue preencher, de acordo com os dados numéricos ali de cada item, a avaliação subjetiva global e a avaliação produzida por esse paciente. Então, a avaliação subjetiva global vem em ASG-A, que é o paciente bem nutrido, ASG-B, que é uma desnutrição moderada ou uma suspeita, e ASG-C, que é o paciente gravemente desnutrido. Então, vale lembrar também que esse paciente que tem uma perda de peso importante, principalmente maior que 10 a 5% ali, ele tem uma taxa significativa de evolução com prognóstico pior. Então, ela vai influenciar diretamente nessa relação entre a gravidade da doença e essa velocidade de perda de peso. Então, só para lembrar que é o IMC menor que 18,5, isso a gente consegue calcular ali rapidamente no ambulatório e já começar a identificar um paciente com potencial risco de desnutrição. E evoluindo nesse quesito da desnutrição, o paciente que ele está desnutrido, se a gente não fizer nenhuma intervenção ali inicialmente, ele vai evoluir de uma certa forma para a caquexia. Então, a caquexia ela é uma síndrome multifatorial de perda de peso e ela é caracterizada por uma perda involuntária de peso de forma contínua e que vai gerar uma perda de massa muscular e esquelética. Então, essa perda ela pode não ser revertida por cuidados nutricionais convencionais. Então, ela pode levar a um comprometimento nutricional e um comprometimento funcional desse paciente de uma forma mais intensa. Então, a desnutrição e a caquexia, elas estão ali andando juntas de uma certa forma. Então, a desnutrição é um estágio em que a gente pode reverter e é aqui que a gente tem que tentar entrar com medidas que possam beneficiar o paciente. Então, ali é só uma falta de absorção ou de utilização desses nutrientes. Já quando o paciente entra num estágio de caquexia, essa perda de massa magra e de gordura, ela pode não ser revertida tão facilmente. E o paciente precisa de outras medidas extras para que possa ser revertido ou para que ele possa ter um benefício maior. Nesse caso aqui, não é só da comida. Quando a caquexia já está instalada, é uma causa mais, digamos assim, um pouco mais difícil de ser tratada e de ser revertida. Então, o diagnóstico de caquexia ele pode ser feito com uma perda de peso maior que 5% nos últimos 6 meses, ou uma perda de peso maior que 2% naqueles que já têm um IMC menor que 20, ou que tem alteração no índice de musculatura esquelética. Então, é aí em que a gente pode diagnosticar que um paciente oncológico tem caquexia. Então, ela é uma evolução também. Então, ela vem com uma perda de peso menor que 5%, um paciente com anorexia, esse paciente tem alterações metabólicas, ele vai evoluindo para uma perda de peso maior que 5%, e ele chega a uma caquexia refratária que vai levar, consequentemente, à morte desse paciente, algo que a gente dificilmente vai conseguir reverter. Então, já é um nível de inflamação e um nível de catabolismo que dificilmente é superado.
um último estágio, digamos assim, seria a sarcopenia, que é a perda dessa massa muscular. Então, vale lembrar que um paciente sarcopênico não é apenas aquele paciente emagrecido. Existem pessoas obesas ou pessoas que têm, que são eutróficos ou que têm sobrepeso e que têm perda de massa muscular. Então, a sarcopenia ela não está restrita apenas a pacientes emagrecidos. E aí, essa perda de massa corporal magra, ela é definida como sarcopenia. Um sintoma comum desses pacientes sarcopênicos é a fadiga, porque eles têm uma perda de força importante e uma função física limitada. Então, à medida que essa funcionalidade ela vai sendo perdida, os pacientes eles podem não ser mais capazes de viver de forma independente, e isso vai influenciar diretamente na qualidade de vida desses pacientes. Então, aqui tem uma avaliação que é para avaliar a questão da sarcopenia. Então, também são algumas perguntas e que elas são respondidas e com a pontuação maior ou igual a 11, pode indicar a sarcopenia nesses pacientes. Então, para recordar, uma baixa muscularidade ela pode levar a desfechos clínicos negativos e, consequentemente, esses pacientes têm complicações cirúrgicas, têm um maior risco de mortalidade e têm uma maior toxicidade à quimioterapia. Então, é um desfecho ruim, tanto para a gente, que é cirurgião, quanto para o pessoal da oncologia clínica. Então, a desnutrição e a caquexia nesses pacientes, ela é um quebra-cabeça em que são muitos fatores, varia de acordo com o tipo de câncer, varia de acordo com a comorbidade que esse paciente já tem, varia de acordo com o estado nutricional desse paciente no diagnóstico, tem variações inflamatórias, tem variações endócrinas, e tudo isso vai compor esse estado nutricional desse paciente oncológico. Para finalizar, eu só queria lembrar que é uma escala, então, assim, é uma progressão, o paciente ele chega desnutrido, se ele não for submetido a nenhuma intervenção, ele vai evoluir para caquexia e, consequentemente, para sarcopenia e para perda de massa muscular. Então, ela vai estar associada a um pior prognóstico sempre, e essa composição com perda de massa muscular, ela vai interferir nesse prognóstico desse paciente de forma negativa. Então, queria deixar como mensagem que a avaliação desse estado nutricional desse paciente, ele é obrigatório ali no início do tratamento oncológico, ali no diagnóstico, e tem que ser uma obrigação nossa como cirurgião, como oncologista, como cirurgião oncológico, de intervir nesses pacientes ali no diagnóstico, ali na consulta, e tem que ser a nossa obrigação de motivar e de dar apoio para que esses pacientes se adaptem às terapias nutricionais que a gente está impondo, ou que a gente está, digamos assim, indicando ou colocando para que esse paciente siga. E é isso. Bom, acho que eu posso falar um pouquinho, né, Carla? Queria primeiro te parabenizar. Oi, Thiago. Oi, tudo bem? Tava querendo acertar o botãozinho aqui que não tava fácil. Tudo bom. Não, acho que foi muito bem a Carla, realmente, e te agradeço, Carol, por dar esse teu tempo para conversar conosco e para nos explicar um pouco mais da nutrição, do tratamento de atendimento dos nossos pacientes, né? Sei que tu se dedica muito ao tema, dedicou muito do teu tempo estudando e devagarinho vai tomando teu espaço no hospital para mostrar teu trabalho. Obrigada, Thiago. Mas é um prazer, né? Eu adoro esse assunto também, todos vocês já sabem, né? Mas a Carlinha foi muito bem, a aula dela ficou muito boa, e a gente combinou de dividir um pouquinho esse assunto, que é bem extenso, mas eu acho que de mensagens bem importantes, assim, que eu sempre tento passar para os residentes, né? Eu acho que é principalmente não esquecer desse assunto, né? Entender que essa questão nutricional, ela faz parte também do tratamento do paciente oncológico,
e ela é responsabilidade de todo mundo que tiver no atendimento desse paciente, seja vocês na primeira consulta, seja a gente no pós-operatório lá na UTI, é uma sequência de pessoas que tem que ficar atentas e tem que tentar dar a melhor atenção para esse paciente, porque isso vai interferir diretamente nos desfechos, né? Então, acho que é prestar atenção nisso, tentar identificar esses pacientes com risco nutricional. A Carlinha mostrou ali toda a avaliação da ESG, que é a ferramenta que é validada para pacientes oncológicos, mas ela é bem complexa, normalmente são as meninas da nutrição que acabam fazendo isso, mas acho que no consultório, para vocês, assim, o que eu queria dar de dica, que eu acho que é bem legal, é identificar os pacientes com risco, né, que são 4 perguntinhas super fáceis que a gente consegue identificar, que é, primeiro, o IMC menor do que 20,5, né, então isso é um cálculo fácil para se fazer, ver se esse paciente teve ou não perda de peso nos últimos 2 meses, se ele modificou a ingesta dele ou diminuindo a quantidade da comida, ou também, que é super importante, modificando a consistência, né, a gente vê isso bem frequente em tumores de esôfago, estômago, daqui a pouco ele até diz que está comendo normal, mas antigamente ele comia comida normal e agora só come comida pastosa ou batida no liquidificador. Esse é um paciente que a gente tem que prestar atenção, que ele já está em risco nutricional e ele merece uma atenção maior. E os pacientes, obviamente, que internam na UTI, que entra toda essa questão inflamatória, que são os pacientes automaticamente em risco. Então, acho que no consultório, conseguindo identificar com essas 4 perguntinhas super simples, né, se ele é um paciente em risco e tentar encaminhar para nutricionista, enfim, para tentar fazer uma terapia nutricional nesses pacientes, a gente já vai estar bem na frente de todo mundo aí para tentar melhorar pelo menos a qualidade de vida desses pacientes. Acho que ficou muito bem mesmo. E é algo que a gente tem que atentar cada vez mais, né? A gente foca muito no tratamento da doença, mas esquece um pouco do que está ao redor e tem um impacto extremamente importante sobre o desfecho, né? Seja o tratamento qual for. Vocês combinaram, então, de separar a aula em 2, é isso, Tom? É que, na verdade, tem mais uma aula que vai ser mais direcionado propriamente para o pré- e pós-operatório, né? Da cirurgia oncológica mesmo, preparo cirúrgico, todas essas questões. Então, a Carla ficou hoje de falar mais a questão de avaliação e da importância da desnutrição, né? Ou do estado nutricional, né? Nesses pacientes. E aí, na próxima, a gente vai conversar um pouquinho especificamente sobre o preparo cirúrgico e a nutrição no pós-operatório também. Excelente. Então, Carla, também meus parabéns pela aula. Trabalhar em algo que a gente entende menos, né? Ou não está tão habituado. É difícil montar uma aula assim e conseguir expor. Acho que valeu muito a pena, tanto para nós quanto para ti também, né? De te inteirar um pouco mais desse tema. E te agradeço por ter apresentado para nós dessa forma. Obrigada, pergunta. professor. Não termina. A Angélica está passeando de carro. Angélica, a cidade está fechada, não é para ficar dando volta. Deslocamento. Ah, pois é, né? Vai para casa. Isso é hora de guria estar na rua. Tá. Seguinte, em primeiro lugar, eu queria parabenizar. Me concentrei, né, Thiago? Parabenizar a Carla, ficou bem bom mesmo, bem bacana a sua apresentação. É um assunto muito importante, né? O nosso paciente é um todo, não é um tumor, a gente tem que tratar o receptor, o tumor, todo o conjunto, né? Para a gente possa oferecer o melhor tratamento. E a minha pergunta, Carol ou Carla, seria mais no sentido onde entram nessa avaliação do estado nutricional os marcadores bioquímicos da albumina, pré-albumina, onde vocês encaixariam nessa avaliação dos marcadores? Então, assim, né, Angélica, na verdade, a albumina, ela tem uma validade bem limitada para avaliação de estado nutricional. Ela é um marcador de fase aguda, então, principalmente para pacientes internados, por exemplo, ela já perde muito valor, né? Sempre que a gente tiver qualquer processo inflamatório ou infeccioso,
ela pode estar baixa, assim como a gente vai ter consumo de outras proteínas de fase aguda, e não necessariamente ser o reflexo do estado nutricional. Então, às vezes, aquela coisa de perseguir uma albumina de tal para conseguir, né, porque a gente precisa que ela esteja maior do que 3, por exemplo, às vezes, isso não é exatamente o mais importante para a avaliação. Claro que naquele paciente ambulatorial, a albumina é um bom marcador, sim, né? Porque ele não tem tanto, apesar de ele ter a neoplasia, que é um estado inflamatório, mas ele não vai sofrer tanta influência. E aí, nesses pacientes, ela pode nos guiar, sim, mas nunca é uma meta, assim, da gente tentar buscar essa albumina. O que é mais importante no consultório mesmo, nas consultas de pré-operatório, digamos, é tentar manter o peso, ou pelo menos estabilizar essa perda de peso, a funcionalidade do paciente. Essas outras coisas indiretas, elas são mais importantes do que o valor da albumina em si. E os outros marcadores, assim, ferritina, a gente tem algum valor, mas nada tão específico também, né? Então, a gente acaba não se guiando tanto. O paciente ambulatorial pode ser mais um fator, né, para a gente tentar identificar os pacientes de risco, mas eu acho que aquelas outras coisas, a perda de peso, a diminuição de ingesta, o IMC menor do que 20, acabam sendo mais práticos e de uma maneira talvez mais efetivos em identificar quem realmente está em risco e quem merece mais atenção, né? No ambulatório, acho que tem algum valor a albumina, sim, né? Acabo pedindo no consultório, assim, para esses pacientes. Mas hospitalizados, a gente pede, né, também, mas já fica mais difícil a interpretação. Perfeito. E, Carol, nesse paciente ambulatorial, eu posso entender o valor da albumina como, primeiro, ele diminui a ingesta calórica e, no segundo momento, a albumina começa a baixar, já começa a perder massa muscular e depois a albumina começa a baixar. O que acontece primeiro na ordem dos fatores aí? Normalmente a diminuição de ingesta, né? Porque a perda de massa muscular, apesar dela ser rápida, né? Tem alguns trabalhos, só para vocês terem ideia, assim, de paciente, por exemplo, internado na UTI, em 10 dias da UTI o paciente perde o equivalente a uma década de vida de massa muscular. Então, assim, quando a gente tem um estresse agudo, essa perda, esse catabolismo é muito aumentado, e no câncer isso acaba acontecendo, né? Mas a primeira coisa que acontece nesses pacientes é a diminuição de ingesta mesmo. Eu acho que esse é o sinal mais assim, o primeiro realmente que acontece. Depois disso vem a perda de peso e o resto tudo vai ser consequência disso, né? Eles perdem peso muito rápido também, porque a demanda ela é muito maior do que normalmente eles conseguem ingerir, né? Então, é natural essa perda de peso, ela é rápida, apesar de, mesmo os pacientes que conseguem manter ingesta, acabam perdendo um pouquinho de peso, né? Então, na ordem dos fatores, e a albumina vai demorar um pouco mais para cair também, junto com a massa muscular, né? É uma coisa um pouquinho mais tardia que acaba acontecendo. Não dá para, o que eu quero dizer é que não dá para esperar a albumina cair para fazer uma intervenção, né? É melhor a gente tentar fazer essa intervenção mais precoce. Perfeito. Carol. Ficou bem claro. Fala, Cássio. Tudo bem? Obrigado Tudo. pela aula, Carol. Parabéns. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem dificuldade, às vezes, de internar o paciente pré-operatório por um tempo adequado, assim, para preparar ele nutricionalmente para a cirurgia. E eu sei que dar Impact ou outros complementos num tempo curto, assim, pré-operatório, não faz muito sentido, né? Então, eu queria te perguntar quanto tempo mínimo tu acha que é adequado, assim, para essas cirurgias gastrointestinais, esôfago, estômago, citorredução, para que a gente use o Impact, por exemplo, que é o que a gente tem disponível? Cássio, assim, ó, o Impact, a gente até falou um pouquinho disso na outra aula, depois na próxima eu falo mais especificamente disso também. Mas a recomendação para usar o preparo cirúrgico com fórmula imunomoduladora, que é o Impact, é de 10 a 14 dias antes da cirurgia. Então, essa é a recomendação tanto da sociedade brasileira, como da europeia, como da americana, né? Isso já está bem estabelecido, assim, em termos de nutrição, acho que poucas coisas, assim, realmente se tem um consenso, né? E isso já está bem claro da gente usar.
tanto no pré-operatório como no pós-operatório também, né? Então, os pacientes que a gente interna, no Santa Rita, a gente acaba conseguindo fazer isso, porque a gente tem disponível o impact para os pacientes mesmo do SUS, mas os pacientes ambulatoriais, a gente não tem, e 10 dias de impact em casa, eu prescrevo às vezes ambulatorialmente, é quase R$1.000 que a gente usa de suplemento. Então, assim, uns R$900 mais ou menos. Então, é bem caro para o paciente usar. Não é todo mundo que vai conseguir ter acesso a isso, né? Mas o que tem de recomendação é 10 a 14 dias no pré-operatório e pelo menos mais 7 a 10 dias no pós-operatório. Lembrando que no hospital a gente tem a fórmula pela sonda do impact também. Então, os pacientes que ficam na UTI, assim que é possível, porque nem todo mundo pode, né, receber o impact, a gente começa pela sonda, a dieta de escolha é o impact também no pós-operatório, dessas cirurgias de grande porte que normalmente recuperam na UTI. Mas seria 10 a 14 dias para ter uma intervenção pré-operatória, digamos assim. Ok, obrigado. Essa é a nossa dificuldade, porque a gente, ainda mais agora na pandemia, tem dificuldade de internar o paciente pré-operatório num tempo adequado e acaba recebendo impact menos tempo com benefício questionável, né? Beleza, mas obrigado. Até assim, só para complementar rapidinho sobre esse assunto, acho que sempre tem que lembrar assim, ó, qualquer intervenção nutricional que tu fizer vai ter benefício para esse paciente. Então, se não der para internar ele 10 dias antes para fazer o impact, deixa um suplemento desses normais, hipercalórico, hiperproteico, que pode comprar na farmácia normal, que tem um valor bem mais acessível. Tu já vai estar fazendo um bem para esse paciente se tu tentar fazer isso no pré-operatório, mesmo. Claro, o benefício da fórmula imunomoduladora mesmo é só o impact que tem, mas pelo menos a gente garante que ele tente manter um pouquinho, que seja essa massa magra e tal, que já tem comprovação que tem melhores desfechos de pós-operatório. Então, tudo que se fizer vai ter benefício. Esse cenário é o ideal, né? 10 dias antes para fazer o impact internado, mas a gente sabe que nem sempre dá. Obrigado. Imagina. Eu não sei se a gente ainda tem tempo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, que é o Leonardo do R2 da cirurgia geral. Fala, Guri. Não, na verdade, assim, para o paciente ambulatorial, qual suplemento teria melhor custo-benefício para eu indicar esses de farmácia mesmo? Olha, normalmente... em pó, alguma coisa assim. Sim, Leonardo, normalmente, ambulatorial, o que eu sempre acabo deixando é um em pó, que é da Danone, que chama NutriDrink, porque ele tem sem sabor e ele pode ser misturado em qualquer comida, por exemplo, no feijão, no arroz, enfim, na sopa, no que a pessoa bem entender, né? Então, esse é o que facilmente se acha em farmácias normais, ele é um pote tipo de leite em pó maior, assim, né? Tipo esses whey protein, mas ele é um suplemento completo, não é só proteína. Ele tem um valor acessível, né? Compra uma latona daquelas e o paciente usa uma dose que varia de 6 a 9 colheres por dia, dependendo do estado nutricional, né? Mas em torno de 6 colheres de sopa por dia. Esse é um suplemento que eu acho mais acessível, assim, tanto de aceitação, porque ele não tem gosto, então dá para se misturar em qualquer coisa, como de custo também, né? Porque realmente esses outros que a gente tem e no hospital a gente consegue dar para os pacientes, ambulatorialmente eles são caros. Mesmo as garrafinhas que não são do Impact, elas custam em média 10, 12 reais cada uma. O paciente tem que tomar 2 por dia, né? Então, assim, realmente fica mais caro, né, para se usar em casa. E 2 semanas já seria um tempo suficiente, assim. Vai depender muito do estado. Vai depender muito do estado nutricional. Eu diria que é o mínimo, né? Que a gente precisa são 2 semanas de uma terapia pré-operatória, assim, né? No mínimo. Mas idealmente a gente tem que monitorizar se esse paciente vai conseguir ganhar peso, né? Se ele vai ter realmente, se vai tolerar bem isso, se vai ter alguma melhora durante essas 2 semanas. Mas claro que a gente está falando de câncer e nem sempre a gente pode esperar muito tempo para fazer uma cirurgia, né? Então, tem que sempre se pesar o custo-benefício dessa espera, digamos assim, né? Certo. Obrigado, Carol. Imagina. Ainda dá tempo de perguntar mais uma coisinha? Vai, dona Ana. Carol, complementando, na verdade, o raciocínio da doutora Angélica ali,
eu tenho zero experiência em uso de transferrina, ferritina, pré-albumina, que são marcadores um pouco mais agudos no pós-operatório. Meu questionamento é para saber se teria maior validade da gente usar esses marcadores no pós-operatório, né, de alguns pacientes que acabam tendo complicações, em vez da albumina. E como tu recomendaria esse uso, se de fato talvez seja mais válido do que usar a albumina, né, que acaba não sendo um marcador tão precoce? Na verdade, não é questão de ser precoce ou não. A meia-vida da albumina, ela é muito maior, né? Então, ela vai refletir uma situação que pode ser até de 20 dias atrás desse paciente. Então, para a fase aguda, ela não é um bom marcador, porque ela tem uma meia-vida muito grande, assim como a transferrina também não é, e assim como a ferritina sofre influência de muitas coisas também por ser uma proteína. A pré-albumina seguramente é o que a gente tem de melhor desses marcadores, porém não temos na Santa Casa. Então acaba que a gente fica sem alternativa. Ela é o melhor porque ela é um precursor da albumina e porque ela tem uma meia-vida de 2, 3 dias, né? Então a gente conseguiria ter um melhor reflexo assim, do estado mais agudo desse paciente, mas não temos disponível. Obrigadão. Imagina. Alguém mais, pessoal? Carol, essa aula que tu citou, que tu vai mais completa de outro pré e pós-operatório sobre o estado nutricional do paciente, é a da quarta-feira que a gente combinou, né, que tu te refere? Isso aí. Perfeito. Então, a gente já estende o convite para todos os residentes, né, vai ser o dia... Que dia mesmo que a gente combinou? Espera lá que eu não sei, não faz assim. Não faz assim, Angélica. Dia 28. Isso, daqui a 2 semanas, tá. Daqui a 28 de março, né? Não, 28 de abril. Tá, desculpa. Tá, então 28 de abril, mais tarde eu confirmo para ti que eu tô dirigindo, tô sem o calendário aqui na mão, mas só para os residentes todos saberem, então, que essa outra complementação da aula vai ser dia 28 de abril, então. Isso Carol, aí. brigadão pela disponibilidade e, como sempre, excelentes colocações. Parabéns. Imagina, obrigada e parabéns para a Carla, foi muito bem, tá bom? Obrigada, Carol. Então tá bom, gente. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, até mais. Boa noite. A Angélica tem que se cuidar ali, ela não para de andar na rua, tia. Tá indo para longe, É acho que ela longe, para Canoas. é longe. Canoas não chega nunca. Tá desconfiado que era para Canoas isso aí. Tá bom. Não estava no acostamento? Tá bom. Tava. Boa noite, tchau. Obrigado.